Se você quer emagrecer de uma forma rápida, fácil e definitiva, esqueça essa ideia de contar calorias ou se matar fazendo exercício várias horas por dia. O segredo para o emagrecimento está nos hormônios do seu corpo. Então, regular o seu metabolismo e os seus níveis hormonais é a chave para o sucesso. Então, se você ficou interessado, relaxe, respire fundo, abra a sua mente, que eu vou te explicar um pouco mais sobre isso. Opa, tudo bem? Caso você não me conheça ainda, eu me chamo Bruno Shoa, eu sou nutricionista e também um estudante de ciência nutricional. Eu leio muitos livros e também muitos artigos científicos para poder te trazer o que há de mais atual no campo da alimentação e nutrição, hoje em dia, para a sua saúde, emagrecimento e estilo de vida. E no vídeo de hoje eu vou te contar o segredo para você conseguir emagrecer de uma forma bem mais rápida, mais fácil e permanente, que dure com o tempo. E o segredo não é você diminuir calorias, não é você fazer mais atividade física e não é você passar fome, e sim regular os hormônios do seu corpo. Mas só te lembrando que você já pode ir deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho, porque aí você já vai ficar atualizado sempre que saírem vídeos novos. E também isso me ajuda muito a levar essa informação ao máximo de pessoas possíveis. A teoria da redução calórica, que nós temos que diminuir calorias da nossa dieta para poder emagrecer, é tão útil quanto uma ponte inacabada. Vários estudos já mostraram repetidas vezes que essa estratégia de diminuir calorias não leva a uma perda de peso permanente. As pessoas sempre voltam a engordar. Ou essa ideia de diminuir calorias e fazer mais atividade física não estava funcionando, ou a maioria das pessoas não estava seguindo o recomendado, não estavam fazendo isso. E como vários profissionais na área da saúde, e principalmente nutricionistas, acreditam que essa ideia de diminuir calorias é uma verdade absoluta, o que foi que eles fizeram? Colocaram a culpa em cima do paciente, colocaram a culpa em você. Mas eu penso de forma diferente. Eu creio que a culpa de você não conseguir emagrecer não é sua, e sim dessas recomendações idiotas que não estão funcionando. Simplesmente diminuir calorias e fazer mais atividade física não vai ser a chave para o seu emagrecimento definitivo. Eu realmente acredito que se você não está conseguindo emagrecer, não é porque você não tem força de vontade ou porque você é preguiçoso, e sim porque as recomendações que te foram dadas não funcionam, são muito ineficazes. E esse modelo de contagem de calorias está errado, não funciona. Nós não engordamos porque consumimos muitas calorias e nós não vamos emagrecer consumindo menos calorias. E a ideia da atividade física também está errada. Você não engorda porque não está fazendo atividade física. E da mesma forma, você não vai conseguir emagrecer fazendo muita atividade física. E aí, nós podemos nos perguntar o que realmente causa o ganho de peso, o acúmulo de gordura. E existem várias teorias. As calorias estão entre os possíveis culpados, junto com vários outros, como o açúcar, carboidratos refinados, o trigo, todos os carboidratos, gordura, carne vermelha, qualquer tipo de carne, laticínios, petiscos, vício em alimentos, privação de sono, estresse, baixa ingestão de fibra, genética, pobreza, riqueza, flora intestinal e obesidade infantil. E essas várias teorias ficam batalhando umas com as outras como se só existisse apenas uma causa verdadeira para nós estarmos engordando. Por exemplo, quando os pesquisadores vão fazer uma pesquisa comparando uma dieta baixa em calorias com outra dieta baixa em carboidratos, a ideia que eles têm é que uma delas está certa e a outra está errada. E a maioria das pesquisas é feita dessa forma. E essa abordagem está muito errada, porque todas essas teorias contêm algo de verdadeiro.
Por exemplo, o que causa ataque cardíaco? Veja essa lista de fatores que contribuem com esse quadro: histórico familiar, idade, sexo, diabetes, hipertensão, hipercolesterolemia, tabagismo, estresse e falta de atividade física. Todos esses fatores, alguns modificáveis e outros não, contribuem para o risco de se ter ataque cardíaco. Fumar é um fator de risco, mas isso não significa que a diabetes não seja. Todos são corretos, pois todos contribuem com esse quadro até certo ponto. No entanto, todos eles também são incorretos, porque eles não são a única causa dos ataques cardíacos. E outro grande problema nas pesquisas feitas sobre a obesidade, sobre o porquê nós engordamos, é que elas não levam em consideração que a obesidade, o acúmulo de gordura, leva tempo. Geralmente as pessoas ganham entre meio quilo a 1 quilo por ano, o que pode parecer pouca coisa, mas ao longo de 40 anos, uma pessoa pode aumentar 35 quilos. E por conta desse tempo necessário, muito longo, para a obesidade se desenvolver, para nós acumularmos muita gordura, as pesquisas de curto prazo são muito limitadas. Por exemplo, eu vou fazer uma analogia aqui para ficar um pouco mais claro. Vamos imaginar que eu não estou falando de obesidade, eu não estou falando de acúmulo de gordura em excesso. E sim, nós estamos conversando aqui sobre o desenvolvimento de ferrugem em um cano de ferro. Para a ferrugem se desenvolver nesse cano de ferro, é necessário um período de alguns meses em um ambiente úmido para que essa ferrugem se desenvolva. Então, não faz sentido nós fazermos um estudo de apenas 2 dias utilizando água nesse cano de ferro, porque aí nós vamos acabar concluindo que a água não causa ferrugem, porque nesses 2 dias não teve enferrujamento do cano. Mas isso é uma ideia muito errada, justamente porque o período para isso acontecer é um período mais longo. Esse estudo de 2 dias é o mesmo que nada. Mas esse mesmo erro é cometido várias vezes no campo da nutrição. A obesidade, o acúmulo de gordura em excesso é um problema metabólico que se desenvolve ao longo de décadas. Não tem como um estudo de algumas semanas nos mostrar um resultado conclusivo. E mesmo assim, centenas de estudos consideram apenas o que acontece no nosso corpo em menos de 1 ano. E outros milhares de estudos consideram apenas o que acontece em menos de 1 semana. Não faz sentido. Mas mesmo assim, todos eles afirmam que conseguem nos trazer alguma resposta sobre o porquê nós estamos engordando, sobre o porquê nós estamos ficando obesos. E o que eu quero que você entenda é que não existe uma teoria clara, centrada e unificada sobre a obesidade. Não existe uma compreensão total sobre o ganho e a perda de peso. E essa falta de compreensão é justamente o que impede o progresso na pesquisa. E é aí que chegamos no nosso desafio: construir a teoria da obesidade hormonal. O que nós precisamos compreender é que a obesidade, o acúmulo de gordura em excesso, é uma desregulação hormonal da massa gorda. O corpo mantém uma definição de peso no seu mecanismo de ajuste, parecido com um termostato de uma casa. Ele vai definir um peso que ele acha ideal para o seu corpo, e se esse peso estiver definido acima do normal, você vai estar engordando mais, você vai estar ficando obeso. E se esse peso estiver definido e você estiver abaixo dele, o seu corpo vai fazer você sentir mais fome ou até mesmo desacelerar o seu metabolismo para você conseguir atingir esse peso mais alto. Então veja que você não engorda, não fica obeso, não acumula gordura em excesso porque está comendo demais ou porque está com o metabolismo lento. É justamente o oposto. O seu corpo ajustou o seu peso para um nível muito alto, então ele vai desacelerar o seu metabolismo e até te fazer comer mais, para poder atingir esse ajuste que ele botou para cima. Mas aí, nesse ponto, nós podemos nos fazer a pergunta mais importante: o que faz o nosso corpo ajustar o nosso peso muito para cima, para começo de conversa? E a resposta para essa pergunta é o desequilíbrio hormonal no nosso corpo. Os hormônios são mensageiros químicos que regulam muitos sistemas corporais e processos como o apetite, o armazenamento de gordura e os níveis de açúcar no sangue.
Mas aí nós podemos nos fazer outra pergunta: quais são os hormônios que nos fazem engordar? E existem vários hormônios que estão diretamente ligados com a regulação da nossa gordura e com a regulação do nosso peso. Porém, existe um hormônio em específico que é o principal quando nós falamos em acúmulo de gordura em excesso. E esse hormônio se chama insulina. A principal função da insulina é regular os níveis de açúcar no nosso sangue. Existem alguns alimentos que aumentam muito o açúcar no nosso sangue, que seria a glicose que está correndo no nosso sangue. Só que açúcar demais no sangue é tóxico para o nosso corpo. Então o que é que o corpo faz? Ele joga insulina, porque essa insulina vai pegar todo o açúcar em excesso que está no sangue e vai jogar para dentro das nossas células, para assim manter um nível equilibrado de açúcar circulante no sangue. Quando nós comemos, os alimentos são decompostos no estômago e no intestino delgado. As proteínas são desmembradas em aminoácidos, que são porções menores que compõem a proteína. As gorduras são decompostas em ácidos graxos, que são porções menores que compõem a gordura. E os carboidratos, que são cadeias de açúcares, são quebrados em açúcares menores. E todas as nossas células podem usar o açúcar do sangue, que é a glicose. E certos alimentos, particularmente os carboidratos refinados, elevam o açúcar no sangue mais do que fazem outros alimentos. E o aumento do açúcar no sangue estimula a liberação de insulina. E as proteínas também aumentam os níveis de insulina, mesmo que o seu efeito sobre a glicose no nosso sangue seja mínimo. E as gorduras praticamente não influenciam nem a insulina e nem a glicose no nosso sangue. Elas basicamente continuam iguais quando nós consumimos gordura. E só um detalhe é que mesmo as proteínas aumentando os níveis de insulina, elas aumentam bem menos quando comparados com os carboidratos que nós consumimos. E a insulina é um dos hormônios fundamentais que promovem o armazenamento e o acúmulo de gordura. Ou seja, quanto mais insulina tem no seu corpo, mais você engorda, mais você acumula gordura e mais difícil fica para você conseguir perder essa gordura, mais difícil fica para você conseguir emagrecer. Mas antes de mais nada, só te lembrando que você também pode estar me seguindo nas minhas redes sociais. Em cada rede social eu te dou dicas diferentes de como emagrecer de uma forma mais fácil e mais rápida, ganhando saúde no processo. E como eu falei mais cedo, quando o açúcar no nosso sangue está muito alto, isso é tóxico para o nosso corpo. Então o corpo tem que jogar insulina para poder diminuir a quantidade de açúcar do sangue. E ele vai diminuir essa quantidade de açúcar no sangue, jogando parte desse açúcar para o nosso fígado, onde vai ser armazenado como gordura e como glicogênio. Outra parte vai ser jogada para os nossos músculos, onde vai ser armazenado como glicogênio. E todo o excesso de açúcar, que não for nem para o músculo e nem para o fígado, o corpo vai transformar em gordura e armazenar nos estoques de gordura do próprio corpo. A insulina vai fazer essa conversão de glicose em gordura e armazenar no nosso organismo. E, consequentemente, nós vamos estar engordando. E por que é que esse excesso de açúcar no sangue acaba virando muita gordura no corpo? Porque ele pode armazenar esse açúcar como glicogênio nos músculos e um pouco no fígado. Mas essa reserva de glicogênio é muito limitada. Ela tem uma quantidade bastante pequena. Então, depois que essas reservas estão cheias, todo o excesso de açúcar tem que ser transformado em gordura. E esse armazenamento como gordura tem uma reserva quase que ilimitada. Por isso nós engordamos cada vez mais com o tempo. Dessa forma, veja que a insulina trabalha como um hormônio de armazenamento. Quando você está comendo, o corpo libera insulina para poder armazenar toda essa energia que você está consumindo. Uma parte vai ser armazenada como glicogênio e outra parte armazenada como gordura. E depois que você termina de comer, e quanto mais tempo passa, mais a insulina vai diminuindo, e quando a insulina está baixa, o seu corpo começa a utilizar a energia que ele armazenou, queimando tanto glicogênio quanto gordura do seu corpo.
E só para ficar um pouco mais claro aqui a questão do glicogênio e da gordura, imagine o glicogênio como se fosse uma espécie de carteira. Você pode pôr o dinheiro na sua carteira e é até bem mais fácil de utilizar. Porém, a carteira tem uma quantidade limitada que suporta de dinheiro, então você não consegue pôr todo o seu dinheiro na carteira. Por outro lado, a gordura seria como a sua conta no banco. A sua conta no banco é mais difícil de ser acessada, não é tão prático assim, porém consegue comportar uma quantidade bem maior de dinheiro. E isso explica em parte porque é tão complicado nós conseguirmos queimar a gordura, perder peso. Porque antes de acessar o nosso dinheiro na conta no banco, nós primeiro temos que gastar o dinheiro que está na nossa carteira, que seria o glicogênio, que está nos nossos músculos e no nosso fígado. Depois que o glicogênio é gasto, nós vamos tentar pegar dinheiro da conta bancária, que seria da gordura. Aí você vai começar a queimar a gordura. Então, resumindo aqui em outras palavras, altos níveis de insulina no seu sangue estimulam o armazenamento de açúcar e gordura. E baixos níveis de insulina no seu sangue estimulam a queima de gordura e de glicogênio. E quando você causa um estímulo frequente de insulina no seu corpo, várias vezes ao dia, como por exemplo comendo de 3 em 3 horas, todos os dias, você vai estar aumentando muito a insulina, causando uma desregulação no seu metabolismo e fazendo o seu corpo acumular cada vez mais gordura. E de acordo com essa hipótese, altos níveis de insulina no seu corpo estimulariam o seu organismo a ajustar o seu peso para cima e automaticamente iria te fazer sentir mais fome, comer mais, ou então desacelerar o seu metabolismo, ou as duas coisas ao mesmo tempo, para você alcançar o peso que ele estimou para cima. E quando nós vamos comparar pessoas magras com pessoas mais gordas, obesas, nós podemos ver claramente que as pessoas que estão mais gordas estão com níveis de insulina no corpo bem maiores do que o normal. E só para vocês terem uma ideia, a última vez que eu fiz um exame de sangue, eu pedi o exame da minha insulina em jejum. E o resultado foi 1,4 ou foi 1,6 unidades de insulina em jejum no sangue, o que é uma quantidade bastante baixa. E quando eu fui comparar isso com um dos meus pacientes, que eu pedi que ele fizesse também o exame de insulina, e ele estava muito obeso, muito acima do peso, o exame de insulina dele deu 20 ponto alguma coisa, mais que 10 vezes a minha insulina. Então, em outras palavras, não importa se você tem muita força de vontade ou se pratica muita atividade física. Se a sua insulina continuar muito alta, você vai continuar gordo. Alta secreção de insulina tem sido associada com a obesidade há bastante tempo. Pessoas obesas secretam níveis de insulina muito mais elevados do que as de peso normal. E outra coisa que acontece é que quando você está magro, está com peso normal, e você come algum alimento, a insulina vai aumentar e logo depois que você para de comer, ela começa a diminuir e voltar para a sua linha base. Mas quando você está muito obeso, muito gordo, acima do peso, com excesso de gordura, e você come alguma coisa, a sua insulina aumenta e em vez de diminuir logo depois, ela continua alta por um longo período. Os níveis de insulina são quase 20% maiores em indivíduos obesos. E no estudo cardíaco de San Antônio, altas taxas de insulina em jejum foram estreitamente relacionadas ao ganho de peso ao longo de 8 anos de acompanhamento. E existe um estado chamado de resistência à insulina que faz o nosso corpo produzir ainda mais insulina. Eu não vou explicar muito ele aqui nesse vídeo, porque senão vai ficar muito longo. Eu vou tirar um vídeo para falar só sobre essa resistência à insulina. Mas veja que à medida que a insulina vai diminuindo a níveis muito baixos, nós podemos esperar uma perda de peso profunda e muito significativa. Em outras palavras, se você conseguir diminuir os níveis de insulina do seu corpo, você vai conseguir perder bastante peso. Nós não engordamos porque comemos demais ou não praticamos atividade física. Nós engordamos porque os níveis de insulina no nosso corpo estão muito altos. E nós não vamos conseguir emagrecer de uma forma rápida, fácil e eficaz comendo menos ou praticando mais atividade física. Nós vamos emagrecer diminuindo os níveis de insulina do nosso corpo. O que vai definir se o seu corpo vai estar acumulando gordura ou queimando gordura
não vai ser a quantidade de calorias que você vai estar consumindo, e sim os hormônios que estão regulando essa gordura corporal. Os hormônios nos avisam que estamos com fome, que seria a função da grelina. Os hormônios nos dizem que estamos satisfeitos, que seria a função do peptídeo YY e da colecistoquinina. Os hormônios aumentam o gasto de energia, que seria a adrenalina, e eles também diminuem o gasto energético, que seria o hormônio da tireoide. A obesidade, o fato de nós acumularmos muita gordura, é uma desregulação hormonal da acumulação de gordura. E nesse contexto, as calorias são praticamente irrelevantes. Então, resumindo, o fato de você engordar e não conseguir emagrecer é um desequilíbrio hormonal e não calórico. A questão de como a insulina causa o ganho de peso é um problema muito mais complexo, que nós não temos ainda todas as respostas. Porém, um fato é que ela está diretamente ligada com o acúmulo de gordura. Quanto mais insulina você tem, mais você vai engordar e mais difícil fica para você conseguir emagrecer, mais difícil fica para você conseguir perder essa gordura. Então, se você está querendo emagrecer de uma forma rápida e fácil, o foco tem que ser na regulação da insulina. E o ponto crucial aqui, que eu creio que você tem que entender, não é como a insulina te faz engordar, mas que é um fato que ela te faz engordar e dificulta muito o seu emagrecimento. E quando nós entendemos que a obesidade, o acúmulo de gordura em excesso no nosso corpo, é uma desregulação hormonal, nós podemos começar a tratar esse problema da forma correta. E no caso de você acreditar que o que realmente causa a obesidade, o acúmulo de gordura, é o consumo excessivo de calorias, o tratamento seria diminuir as calorias. Mas já existem vários estudos mostrando que esse tratamento é totalmente ineficaz. Por outro lado, se você confiar em mim e acreditar que realmente o excesso de insulina no seu corpo é o que está te fazendo engordar, acumular muita gordura, fica claro que nós temos que diminuir os níveis de insulina. A questão não é equilibrar calorias, é equilibrar os nossos hormônios. O ponto mais importante no que se refere à queima de gordura, emagrecimento, perda de peso, vai diretamente ao fato de como nós conseguimos diminuir a insulina do nosso corpo. É assim que você vai conseguir muito resultado. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link de um outro vídeo onde eu mostro exatamente uma alimentação que você pode estar utilizando para conseguir diminuir os níveis de insulina do seu corpo. E o caso de sucesso de hoje é um dos meus seguidores, o Alessio. Ele conseguiu perder 18 quilos em 2 meses, apenas me acompanhando nas redes sociais e seguindo a alimentação que eu passo. Parabéns, Alessio, um incrível resultado. E é exatamente isso que acontece quando você segue uma dieta inteligente que regula o seu sistema metabólico e hormonal. Bem, pessoal, mas por enquanto é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tenha feito você conseguir enxergar que diminuir calorias, comer menos, praticar mais atividade física não vai ser o que vai estar te ajudando a queimar gordura e a emagrecer. Pelo menos não de uma forma rápida, fácil e duradoura. Você tem que focar em regular os seus hormônios corporais e principalmente a insulina, que é o principal hormônio que está ligado com o acúmulo de gordura. Mas eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, um abraço e tchau!